Muito bem, no vídeo anterior eu lancei a seguinte questão. Digamos que eu precise fazer uma amplificação e não tenho fonte simétrica. Por exemplo, porque trabalho com um equipamento com bateria ou pilhas. Como eu posso resolver isso? No passado distante, talvez não tão distante assim, foi feita inclusive essa solução. Eu já encontrei aparelhos assim, utilizando duas baterias, por exemplo, de 9 volts, ligadas em série. O negativo da bateria de baixo vai para o negativo do amplificador. A junção das baterias se torna o ponto de zero, o ponto de terra. Aí, naturalmente, fazendo a conexão com o resistor do divisor resistivo do amplificador e também da saída. E o positivo da bateria de cima vai para o positivo do amplificador. Assim, eu tenho uma amplificação de sinal, pode ser contínua, positiva ou negativa, dentro do limite dos 9 volts, ou alternado, e o circuito funciona maravilhosamente bem, sem problema nenhum. Mas dá para fazer, aqui você já vê que duas baterias alcalinas, hoje em dia, principalmente, as baterias alcalinas são bastante caras, e aí colocamos duas num circuito só, o circuito cresce, a caixa do aparelho cresce, fica mais pesada. Dá para fazer uma solução com uma bateria só. Vamos ver. Por exemplo, se tiver a opção for usar uma bateria só, eu posso alimentar o circuito com os extremos dessa bateria, alimentar ele com 9 volts mesmo, e posso criar uma referência de tensão com metade desse valor, metade dessa tensão. Isso é possível colocando, por exemplo, dois resistores de mesmo valor em série. Faço um divisor resistivo, portanto, e eu chamo esse centro da ligação de terra. Eu considero isso como meu ponto central, meu ponto de aterramento. Ficará isso daqui. E o circuito vai funcionar de forma muito tranquila. Vai ter um funcionamento muito interessante, muito tranquilo. É uma opção. Só tem que tomar cuidado com os valores de componentes. Aqui os resistores não podem ter valor muito baixo, porque vão consumir rapidamente essa bateria. Claro, ela terá uma chave, algum dispositivo aqui para ligar e desligar, né? Estou falando apenas do amplificador. Por exemplo, teria uma chave aqui para ligar e desligar o amplificador. É uma opção. Aqui é a entrada do sinal, né? Por exemplo, uma fêmea P2, P10, um RCA, que quer que seja que será amplificado aqui. Nesse caso, o amplificador está com ganho 10, a título de exemplo. Nesse exemplo aqui, os resistores que criam o potencial de zero não podem ter valor muito alto para que a impedância não suba demais e prejudique o dreno de corrente aqui do circuito principal, do circuito amplificador. E esses resistores não podem ter valor muito baixo para não prejudicar, não injetar muita corrente aqui, prejudicar o balanceamento da divisão de tensão e criar realmente o 0 volt. E o circuito funciona maravilhosamente bem. O limitante aqui é que a tensão, no caso aqui sendo uma tensão alternada, a saída está limitada à metade da tensão da bateria. Quer dizer, se a bateria é de 9 volts,
O máximo que eu vou conseguir de pico a pico é 4,5, até um pouco menos que 4,5, por conta do amplificador operacional não ser rail to rail, né? Lembra dessa questão? Ele não consegue deixar na saída a totalidade da tensão da fonte. Mas funciona muito bem. Temos uma resposta muito interessante. Coloquei na entrada meio volt. Vemos aqui na tela do osciloscópio como aproximadamente aí meia divisão. Se eu puxar aqui a escala facilita, né? Temos uma escala, um quadrado, enquanto que a saída na mesma escala tenho 10 quadrados. Meio volt de pico a pico da entrada de sinal, uma divisão, 10 divisões na saída, tenho 5 volts de pico a pico, menos do que a bateria, tudo funcionando maravilhosamente bem. O único porém desse circuito é que a saída estará conectada aqui e eu vou ter uma questão aí com a impedância provocada por esses dois resistores, a impedância de zero, né? A impedância da referência de zero tem o valor desses resistores aqui. Dá para fazer isso de uma outra maneira para que o sinal de zero fique mais firme, inclusive. Antes só, é interessante que nós coloquemos capacitores nesses resistores para garantir uma boa estabilidade de valor, para que a tensão, a referência de zero não oscile quando eu tenho a entrada, que ela vai consumir um pouco mais do positivo, depois um pouco mais do negativo, e esses capacitores vão ajudar a dar uma estabilidade no valor de zero. O valor precisa ser testado conforme a frequência que vai trabalhar aqui. Para frequências muito baixas, é conveniente valores maiores de capacitor. Para frequências muito altas já não tem tanto problema, o capacitor pequeno dá conta. Uma outra opção muito interessante para resolver essa questão de impedâncias é utilizar mais um amplificador, mas como um gerador de terra ou de referência de zero forte. Eu posso utilizar o mesmo amplificador, por exemplo, um LM358, que tem 2 amplificadores dentro da mesma caixa, usar o primeiro como gerador de zero e o segundo como amplificador efetivo. Poderia ser feito isso daqui. A alimentação, normalmente, eu faço uma ligação direta da entrada inversora com a saída. Com isso, o amplificador vai ter ganho unitário, ganho 1, inclusive já conversamos sobre isso no caso do amplificador não inversor. E essa entrada não inversora vai para o divisor resistivo. E no fim, esse amplificador vai amplificar a metade da tensão. E é essa metade da tensão que nós chamaremos de zero. Será a minha referência. Aqui, esse par de resistores pode ter o valor muito aumentado, não precisa ser valor baixo. Agora a impedância pode ser muito alta, a resistência deles podem ser muito altas, porque eu preciso uma referência de metade da tensão, mas com a corrente ridiculamente baixa, até para economizar a bateria. Não tem problema nenhum 470K, por exemplo, desde que os dois sejam iguais. Com isso eu tenho quase 1 mega ohm, somando os dois, eu tenho quase 1 mega ohm, que vai dar uma corrente residual na bateria, quase nada.
E o meu o restante do circuito agora vai ter o seu funcionamento normal, sendo que aqui a minha referência de 0, inclusive será a saída desse circuito amplificador, com a capacidade de baixa impedância dessa saída, que tem uma capacidade de corrente bem superior do que 2 resistores em série. Tipicamente os amplificadores operacionais oferecem aí até 30 mA, uma capacidade de saída de corrente boa com metade da tensão. E eu chamei essa metade de 0. Da metade para cima é a tensão positiva, da metade para baixo será a tensão negativa. Eu fiz exatamente isso num amplificador para o meu multímetro analógico. Aconteceu que eu uso ele com uma certa frequência, só que, para quem conhece, sabe que o multímetro analógico tem uma impedância de entrada, a resistência de entrada, bem menor do que o multímetro digital. Isso pode prejudicar algumas leituras. E além do mais, ele não tem amplificação interna. E por isso a tensão mínima de entrada de leitura dele, o controle automático de ganho de rádio a válvula, por exemplo, colocar na saída de alto-falante para ouvir, para sentir no ponteiro do analógico a intensidade de áudio para ajuste de frequência intermediária e qualquer teste aí que eu precise um valor muito pequeno de tensão e eu senti a necessidade de uma amplificação. Eu montei exatamente esse circuito aqui. O diferente é que eu coloquei chave e coloquei trempotes aqui para que eu pudesse escolher entre ganho 1, ganho unitário, porém com alta impedância, né, do amplificador operacional, ganho 2, ganho 5 e ganho 10. Uma chave seletora, eu posso escolher entre todos esses ganhos, com apenas uma bateria de 9 volts. Logicamente limitado até 4 volts e pouquinho, de pico a pico, de entrada, mas se já é um amplificador é porque a tensão é muito baixa mesmo. Funcionou maravilhosamente bem. No próximo vídeo eu vou inclusive mostrar esse circuito para você. É uma opção bastante razoável, uma opção bastante interessante. Veja que aqui eu mantive os 2 capacitores mesmo com resistor de valor muito alto, mas é bom, estabiliza. E temos aqui o funcionamento perfeito do circuito, agora com um consumo de bateria menor por conta de resistores mais altos e uma estabilidade de referência de 0 melhor, porque a impedância de saída aqui é baixa. A impedância, olha que interessante, os resistores do divisor que geram a metade da tensão tem valor muito alto, consomem pouco da bateria, e a saída aqui tem resistência baixa, tem impedância baixa, o que permite uma boa performance desse circuito aqui e uma entrega boa, se for necessário, de bons miliamperes na saída para a parte da frente. Então fica combinado assim, no próximo vídeo eu vou apresentar aquele amplificador, aquela caixinha amplificadora que eu fiz para o multímetro analógico, utilizando exatamente este pensamento. A única diferença basicamente é que tem vários trempotes e uma chave seletora de ganho para todas as saídas que eu achei que precisava. E é isso, mais um vídeo sobre os amplificadores operacionais. Começam a aparecer aqui casos muito interessantes de uso dele, né? Gerar metade da tensão, e essa metade da tensão eu chamo de terra. Olha que coisa interessante, com um amplificador não inversor.
E não é a única opção. As duas apresentadas hoje não são as únicas. Ainda dá para fazer de mais maneiras. Mas ficamos por aí, senão o vídeo fica muito longo. Aguardo você para o próximo vídeo. Lembrando dos nossos cursos de circuitos valvulados, né? De eletrônica válvula, para você que não sabe nada de eletrônica, vai do nada até o amplificador de alta fidelidade. O curso de rádio, para você que já entende de eletrônica válvula, tem alguma noção e quer conhecer a sua peça da coleção, ou quer entrar nesse mundo da manutenção dos valvulados. E como disse, estou trabalhando aí na confecção de mais 2 cursos, um de projeto e montagem de amplificador de saída simples, o famoso single-ended, com válvulas tradicionais, a EL84, e com válvulas alternativas para um projeto de baixo custo, e também o high-end, né, o push-pull, contrafase, aquela saída de 2 válvulas com válvulas tradicionais, e também 2 opções, né, um projeto de válvulas tradicionais e outro projeto com a opção de baixo custo. Um grande abraço e até a próxima.